Salmos 13. Aqui vemos aqui Davi na sua extrema tristeza. Você sabe quando uma pessoa ficar uma extrema tristeza? Uma tristeza mesmo. Quando a pessoa está triste, ele vai recorrer a quem? Recorrer a Deus. A solução primeiramente é Deus. Porque, olha, nada, quando a pessoa está triste mesmo, quando, por exemplo, perde um ente querido, ou qualquer coisa ofendido, tem pessoa que fica muito triste quando é humilhado, e às vezes quando a gente é humilhado, devia sentir, né? Puxa, humilhado, quem humilha, mas sou exaltado, Deus me exalta, Deus nos levanta. E o salmista aqui, pelo jeito, não li ainda esse trecho, me pegou de surpresa, né? Veio do Mão Paulo pregar, e vamos ver o que ele fala aqui, porque eu devo ter estudado isso aqui no passado, mas faz muito tempo, né? Então, aqui no versículo 13, é como eu faço nas casas, né? A gente pega e estuda assim, né? Sem estar preparado, mas Deus nos abençoa, nos ajuda. Aí que o salmista diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Ele pergunta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Quer dizer, até quando? Tem um prazo que Deus afasta, ele vira o rosto. Então ele diz que até quando te esquecerá de mim, Senhor? Então ele percebeu que o Senhor tinha esquecido dele. Ele sentiu, a gente sente. Quando você está num pecado, uma ofensa, que você sente. É você que afasta de Deus, então você sente que Deus esqueceu. Aí ele fez a pergunta. Aí ele pergunta: para sempre? Aí, até quando esconderás de mim o teu rosto? Você sabe até quando? Alguém arrisca dizer? Até quando? Quando estiver permanecendo no pecado. É quando estiver permanecendo no pecado. E depois, para Deus voltar, olhar, confessar através do arrependimento. Confessar. Então, quando a gente confessa, ele arrepende do pecado, então, você sente que Deus está presente. Como está lá em Isaías 59, é o próximo domingo, né? Acabamos os 58, vamos começar o 59, que já foi estudado. Então, até quando esconderá de mim? Até quando o ser humano, o cristão, arrepende, ele confessa a Deus, ele começa a louvar a Deus, ele volta a tudo, mas primeiramente ele deve confessar e procurar consertar com Deus. Para tudo tem solução nas nossas vidas. Na vida espiritual, confessar com Deus, volta a alegria. Aí no 2 ele fala: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então ele foi questionando: até quando? Por quê? Volta ao assunto. Quando a pessoa se arrepende e olha para Deus, ele depende de Deus em tudo, entrega a Deus, então ele volta a tristeza dele, o coração dele cada dia, que o inimigo está exaltando. Ele fala: até quando exaltará sobre mim o meu inimigo? Enquanto ele não olha para Deus. Então aí Deus permite. Quando nós estamos bem com Deus, parece que os inimigos não triunfam depois sobre nós. Porque você está numa vida espiritual, está no bem com Deus, não está ofendendo a Deus, você nem percebe sobre o inimigo. Quando a gente está em falha, a gente percebe mesmo, todas as coisas você vê. Quando a gente tem culpa de alguma coisa assim, você deve alguma coisa, parece que quando você está andando, representa que tudo está vendo a gente. Quando a gente ofende a Deus, você peca, num certo sentido, você está andando, parece que os outros parece que estão sabendo, você fica com vergonha, porque você anda de cabeça baixa. Então, quando nós acertamos com Deus, buscamos a Deus, a vontade de Deus, Ele deixa nós
livre. Aí ele atende, ele fala aqui, ó, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Aí ele pede, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que eu não durmo, assim que ele não morre. Então ele pediu aqui, atende-me, Senhor, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ele clamando uma oração profunda. Está registrado para nós que nós não precisamos preocupar com as coisas. Pedimos a Deus a iluminação, ó, ilumina os meus olhos, ó, ilumina meus olhos, aonde eu olho assim que vejo, porque o que eu estou vendo é tudo escuro, eu não estou vendo saída, ilumina os meus olhos, que eu veja as coisas com outro olhar, para que eu não adormeça na morte, para que eu não durmo, não adormecer na morte, que eu não morra mais cedo, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Então ele pediu tudo para Deus, para que o meu inimigo, o inimigo número 1, é o maligno, Satanás é o nosso inimigo, aqui no caso de Davi falando, e para não prevalecer contra ele. Mas nós devemos confessar a Deus os nossos pecados, e fazer a vontade de Deus, aí o inimigo não prevalece, porque nós fazemos a vontade de Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, procuramos agradar a Ele, e os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar. Então nós olhando para Deus, pedindo para Deus isso, então não vai deixar nós vacilarmos. Aí ele diz que, mas, o versículo 5, mas eu confio na tua benignidade. Então ele diz, eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Então, vamos dizer amém por isso, porque ele diz que confia na benignidade do Senhor. Então nós cristãos devemos, é assim, cristãos também deve confiar, mas mostrar que nós confia no Senhor, na benignidade dele, na tua salvação, porque a salvação dele, que ele nos salvou, ele já salvou nós da condenação eterna, para ele nos salvar nós cotidiano, dos pecados, das fraquezas, de tudo, e para nós alegrar, para deixar no nosso coração alegre, cantar com prazer, cantar com alegria, irmãos. Cantar com a consciência limpa. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele fala assim, ó, cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Quanto me tem feito muito bem. Então nós devemos olhar para as benignidades de Deus, pela bondade de Deus, os bens que Deus fez nas nossas vidas. Desde que nós viemos ao mundo, note bem, nós fomos crescendo, fomos bebezinho, desde do ventre da nossa mãe. Nós nascemos com perfeito, saúde, e por fim aceitar a salvação dele, o chamado dele, que ele nos chamou. Então ele me tem feito muito bem, ele está dizendo. Deus nos fez bem. Então agora, aqui no 14, ele já fala a corrupção do homem. Esse salmo de Davi fala músico mor. Sabe o que é? Músico maior. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis suas obras, não há ninguém que faça o bem. Quem quer ler Romanos 3,10? Vamos ver lá? Alguém leia lá, eu abri quase em cima, hein? Olha, quando Paulo citou lá, vamos ler de novo, disse honesto em seu coração. Honesto é uma pessoa sem juízo, uma pessoa que não tem entendimento. Ele falou assim, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, o salmista disse aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que não há ninguém que faz o bem.
Os bens que nós fazemos, irmãos, é mal feito. Os bens que nós fazemos é tudo dependendo de Deus. Então ele disse, alguém achou para ler? Romanos 3,10. Olha, quando ele falou que como está escrito, então nós vemos isso lá. Vão ler, senão eu leio. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Paulo diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então ele está dizendo que não há ninguém que entenda, que busca a Deus como deveria buscar. Tudo que nós fazemos, irmãos, que nós fazemos, nós pensamos que nós estamos fazendo, nós devia fazer mais. Para servir a Deus, por isso que ele fala, não há ninguém que busque a Deus como ele merece, como ele é digno. Tudo que nós fazemos é pouco. Nós somos limitados, por isso que não há ninguém que faz o bem, porque nós não fazemos o bem como Deus merece. Ele fala no 12, todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Note, com a queda de Adão e Eva, todos se extraviaram. Todos. Adão é como uma máquina locomotiva. A máquina fez, ela destraviou, são os vagões todos. Não. Juntamente se fizeram, juntou toda a humanidade. Só estava um casal no mundo, na face da terra. Nem os filhos tinham nascido. Provavelmente, né? A Bíblia não diz, mas não tinha. Que os filhos já tinham. Se não, existiria já o filho nascido perfeito também. Se tivesse antes de filho, ter tido filho antes de pecar, tinha nascido sem pecado. Mas não. Eles, depois que entrou o pecado, até os filhos. Então, falou, tu juntamente fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aí ele vai fazer um discurso aqui sobre um pouco da nossa vida, da nossa garganta. O que o homem é quando nós pensamos que é muita coisa. Fala, a sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas, trata enganosamente. É isso aí a natureza do homem. Peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios. Peçonhas. Sabe o que é peçonhas? O que é, irmão Daniel? O que é, irmão Antônio? O veneno da cobra, tá? A cobra, o veneno da cobra, né? Na cobra, o veneno fica debaixo da língua. Então ele fala de, peçonhas de áspides. Veneno da cobra. Está debaixo da língua, aqui debaixo da língua. Está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos teus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele. Quer dizer, nenhuma carne seja justificada diante dele. Nenhuma pessoa, nenhum homem, diante dele, pelas obras da lei. Quer dizer, pelas obras. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Agora o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, amém por isso. Então ele disse que todos pecaram
destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Mas, ora, sendo justificado gratuitamente, ninguém paga nada, não é por obras, pela sua graça, graça de quem? De Deus, a favor de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Voltaremos aqui no 14 de Salmos. Então disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido. Ele diz: fazem-se abomináveis as suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então o Senhor olhou desde os céus, no versículo 2 aqui de Salmo 14. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha bem, Deus olhou e não viu ninguém. Aí no 3 fala: desviaram-se todos. Então Paulo escreveu lá, como está escrito, baseou aqui, ó: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Romano lá, 3, 10, 11, que nós lemos. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão, e não invocam o Senhor. Não invocam o Senhor? Quer dizer, eles não aceitam o Senhor. Não invocam, quer dizer que não aceitam. Então diz: não terão conhecimentos que praticam iniquidade. Os que praticam iniquidade, falando que é a pessoa que não tem Deus, não tem Cristo, eles não têm conhecimento da iniquidade, do mal que estão cometendo, que estão praticando. Os quais comem o meu povo como se comesse pão. Eles estão praticando iniquidade, até o povo de Deus, que está falando, meu povo, come como se comesse pão. Ele está engolindo iniquidade, pecado, como se comesse pão, como se alimentasse o corpo. Você não come o pão, não come os alimentos para alimentar a carne, para ter saúde, para você poder viver, para você poder trabalhar. Mas precisa alimentar a alma da palavra de Deus, da Bíblia, dos cultos, de tudo que é para poder viver bem espiritual e trabalhar espiritual, para poder viver uma vida alegre, em paz. Se nós só alimentar a nossa alma com iniquidade do mundo, como a gente come pão, como alimenta o corpo, não alimentar as coisas de Deus, as coisas espirituais, é uma derrota no cristão. Ele fica desanimado, ele perde o apetite de ler a Bíblia, ele perde a vontade de ir à igreja, ele perde a vontade de pregar, ele perde a vontade de tudo. E quando ele perde a vontade de um lado, pode ver que ela vai aumentar para o outro lado. É a mesma coisa uma gangorra. A gangorra é assim, conforme ela não vai parar. Se você pesar aqui, vai alimentar aqui. É uma balança, para ver onde está mais pesando. Então, por isso que ele diz. Por quê? Porque comesse e pão e não invocam ao Senhor. Quer dizer que não invocam no Senhor, não convidam o Senhor para fazer morada, para aceitar Ele. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Pelo seu Espírito, Deus está na geração do justo, do seu povo. Então, pelo Espírito Santo, por isso que ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração do justo. Então eles acham, eles têm pavor do justo, eles têm pavor dos cristãos. O 6, vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, ele está exclamando. Ó, se de Sião tivesse vindo a redenção de Israel, ó, se tivesse vindo de lá, mas não veio de lá. Eles crucificaram Jesus, não aceitaram Jesus. O que aconteceu? Aí veio para
Jesus morreu fora da porta, porque eles crucificaram, aí veio para os gentios. Quando o Senhor faz voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Isso vai ser quando? No reino milenar. Quando Israel acordar, quando aí ele fala, quando voltar, se o Senhor fizer voltar os cativos que estão presos lá, eles do seu povo se regozijará Jacó. Jacó é Israel, mas quando ele for para a entrada no milênio, o verdadeiro cidadão dos céus, o 15, Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É quem tem o Senhor Jesus para fazer isso. Aí ele respondeu, aquele que anda sinceramente. Então o povo de Deus, o povo cristão, ele deve andar sinceramente. Ele não deve andar com mentira. Ele não deve fazer, querer passar por cristão. Não, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Vou andar como um filho de Deus. Sou perfeito? Somos perfeitos? Não. Erramos. Mas não errando como um rebelde, como um estranho, como a gente era antes, ele está dizendo. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Quer dizer, não volta atrás, mesmo em prejuízo. Ele não volta para o coração duro. Aí ele fala, nem aceita nenhum opróbrio, não aceita nenhum vexame, não aceita nenhum opróbrio, malvado, infame, banido na sociedade. E tudo quer dizer isso. Contra o seu próximo. Quer dizer, desonra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo, o malvado, então é desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. Então, aquele que é infame, aquele que é ímpio, que não aceita Jesus, ele é desprezado. Para quem? Por Deus. Deus não aceita. Mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá ao seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Peita quer dizer suborno, presente. Então, aquele que não dá o seu dinheiro, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, quer dizer que ele não dá o seu dinheiro assim, ele dá o seu dinheiro querendo comprar algo. Tem alguma outra versão que está escrito aí que não é usura? Porque eu não vi no dicionário. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, o que está escrito em outra versão aí? É, irmão Damião, na sua aí? Como é que é? Usura. Aí, irmão Joristide. O versículo 5 do 15. Aquele que não dá usura. Não dá o seu dinheiro com... Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas... eu desconfiei. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, que não dá juro, nem recebe peita contra o inocente.
que eu sempre escrevo, que eu não estudei antes, eu não tinha escrito isso. Nem recebe peita contra o inocente. Quem faz isto não será abalado. Guarda-me, o versículo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega para a tua presença. Como merecimento, não tenho outro bem, mas tenho fé. Não tenho. Como merecimento, não tem nada. Mas só que nós podemos ter fé. Não temos outro bem, mas temos fé. Nós não temos nada de bom. Então, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Ele é o nosso dono. Senhor quer dizer dono. A minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos, quer dizer, aos escolhidos, que estão na terra, e os ilustres, em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferendas a outros deuses, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei aos seus nomes nos meus lábios, como filho dele. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, quer dizer, o meu destino. Ele que sustenta o nosso destino, a nossa sorte, o nosso futuro, porque destino, as coisas, está tudo para amanhã. Para trás você já sabe, o que tem de fazer nós já fizemos. O que fez para nós está feito. O que o Senhor já fez para nós vemos, porque já fez tudo no passado para nós. O Senhor guiou nós até hoje, até aqui. Agora amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Então, quer dizer, ele é o meu destino, é ele. Por isso que ele diz, as dores se multiplicarão para aqueles que fazem oferendas a outros deuses. Aquele que oferece oferenda, presente, que oferece louvor, que faz tudo para outro Deus. Começa a dar presente, começa a dar isso, oferecer oferta, oferecer obras, tudo para outros. Então, oferenda você só faz para o Senhor Deus. E eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios, como filho dele não toma. O sangue de Cristo foi derramado para todo pecador, todo homem. Mas ele fala aqui, mas eu não vou oferecer libações de sangue, nem tomarei os seus nomes. Quer dizer, o sangue vai oferecer. Vocês estão pecando, vocês estão oferecendo oferenda, né? Fica pedindo as coisas tudo ajudando, né? Esses deuses. Então meu sangue não, Deus não vai salvar eles. Eles têm que oferecer ao Senhor. Tudo que nós damos é para o Senhor. Então ele disse, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte, o meu destino. Então disse aqui, o meu destino. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Versículo 6. Assim coube-me uma formosa herança, quer dizer, que uma parte. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite, quer dizer, meu coração. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Não serei abalado, porque nós temos nosso Senhor, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Então nós temos que aprender isso do salmista, pôr o Senhor diante de mim. De todas as coisas que nós vamos fazer, se nós pôr o Senhor na nossa frente, então, não nós tomar a frente e pôr o Senhor para trás, ele fica para trás. Não, o alvo é Ele, eu ponho Ele na minha frente, aí Deus vai ser, o que eu vou fazer? Vou fazer algo que eu vou agradar a Ele ou não?
Então, por isso que ele disse, ó, põe o Senhor continuamente diante de mim. É para pôr continuamente, não é só uma vez na semana, uma vez por mês, ou demora muito. É continuamente o Senhor na nossa frente, nós olhando, seguindo a Ele, diante de mim, ele fala, por isso que Ele está na minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, o 9, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Quer dizer, o meu corpo quando morrer. O corpo do cristão quando morrer, repousará seguro, porque ele vai ressuscitar um dia. Agora, aquele que não morrer com Cristo, não. Ele não vai morrer seguro. Então nós temos que ter uma morte segura. Nós temos, graças a Deus por isso. O que o homem precisa é ter uma morte segura, garantida. Que depois da morte, o corpo dele um dia vai ressuscitar. Ele disse aqui, né? 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja só. Então o salmista contou como fosse Jesus falando. Olha bem, ele falou, pois não deixará a minha alma no inferno, no Sheol. Ela não vai ficar lá. Não vai ficar. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ao santo com letra maiúscula. Então, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, Deus não permitiu, ele tinha essa confiança. E assim é nós também. A nossa alma não vai permanecer lá, não vai lá. E o nosso corpo também não vai. Ele vai, mas ele vai um dia vai ressuscitar. Ele disse assim, far-me-ás, 11, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há futura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente, para sempre, irmãos. Então, por isso que nós servimos a Deus. Vamos parar aqui no versículo 13. Até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre? Para sempre está falando. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Isso aqui, Jesus disse na cruz, e acontece isso conosco. Então ele disse, até quando esquecerá de mim, Senhor? Porque o Senhor, o Deus Pai, virou o rosto para o Deus Filho, para o Filho. Então, falou, até quando? Para sempre? Então, até quando esconderá de mim o teu rosto? Então, nós cristãos acontece isso com nós também. Jesus não teve pecado, porque ele estava morrendo pelos nossos pecados, elevando o nosso pecado, então Deus, naquele momento, virou o rosto para ele. Agora, se nós estivermos em pecado também, vivendo em pecado, como nós somos filhos dele, ele vai virar o rosto. Ele não vai olhar, se você estiver pecando, será que ele está protegendo? Por isso que pode correr o risco de acontecer um acidente em nós muito grave, pode acontecer de morrer mais cedo. Às vezes, se a gente estiver em pecado com os olhos abertos, então pode acontecer muitas coisas, porque Deus deixou, mas Deus é misericordioso. Mas só que precisa, até quando esconderá de mim o teu rosto? Deus esconde, Deus deixa. Aí fala, mas quando arrepender? Então nós devemos arrepender. Se eu estou vivendo uma coisa que estou desagradando a Deus, se eu estou sabendo ciente, será que eu estou fazendo, estou agradando a Deus? Então nós devemos desistir, procurar, eu quero viver. A nossa vida aqui é pouca, ela é curta. A nossa vida aqui é um vapor. É um vapor. Hoje eu fui visitar um homem, o Xará, meu Xará. 92 anos, faz 2 anos que está na cama. 2 anos. Falei para ele, esse Xará, ouvi esse homem, falei para ele, eu fui embora para 2004, para Bauru. Falei para ele, foi 2004. Nós estamos em 2019, há quanto tempo que eu não vejo o senhor? Quando eu trabalhava, eu encontrava ele na rua, conversar, embora que ele é de outra religião, mas combinava bem conversar, ele nunca teimava comigo. Quando ele falava alguma coisa assim, ele falou, eu vou passar, vou visitar ele. Mas ficou contente, mandou lembrança para o irmão Félix, lembrança para os irmãos. Quando eu falei com a filha dele, ela estava lavando assim, eu falei isso, ele está falando bem? Ele falou, tá, ele não anda. Ela foi lá dentro assim,
Falou, pai, tem uma visita, alguém veio visitar o senhor. Aí eu entrei assim, né? Tá lembrando de mim? Ele olhou. É o xará. Tá com o bigode branco, hein? Tá com o cabelo branco, né? Aí sentei perto dele. Mas ficou tão contente, tão alegre. Ficou muito feliz. Eu li a Bíblia para ele, li o Evangelho de João capítulo 14, explicando para ele Isaías capítulo 30, versículo 1, que dava a referência do Evangelho de João. Ficou para mim sempre lá. Então foi uma visita muito que eu não esperava que ia. Eu fui saber que ele estava, pensei que ele tinha morrido há muito tempo. O apelido dele é conhecido por Sebastião Repolho, porque tinha horta, ele vendia muito isso. Então tinha muita amizade. Todo mundo aqui conhece, do Birajara, todo mundo. 92 anos. Então vamos, irmãos, lembrar disso. Não vamos brincar com o nosso Senhor. Deus é Deus, Deus é o Criador, ninguém pode com Deus. Ninguém aguenta a mão de Deus. Nós podemos como ser humanos. Às vezes, tiramos até vantagem sobre ser humano, um homem sobre o outro, sobre aqui na terra, mas com Deus não. Se a gente faz brincar com Deus, é perigoso. Então, que nem é o caso aqui, até quando te esquecerás de mim? Às vezes a gente pode precisar um dia fazer essa pergunta. Que Deus abençoe a leitura da tua palavra. Amém?